Saudações dopaminérgicas, neuroamigos. Vamos falar de cérebro hoje? Esse aqui é a Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. É isso aí, Marcelo, né? E nesse episódio de hoje a gente vai falar um tema bastante interessante, intrigante, não é? Pois é, Pedrão, eh, teorias novas aí, né, da neurociência, estão sugerindo que o nosso cérebro, ele simula, né, a realidade, Pedro. Como é que funciona isso? Pois é, o seu cérebro, por essa teoria, seria um grande simulador realístico. Você já jogou Flight Simulator, né? Que os espectadores, os ouvintes já devem ter jogado. E você simula ali um voo. E seu Aham. cérebro, por esses estudos que estão avançando nas últimas 10, 15 anos, cada vez mais estão mostrando que o seu cérebro talvez seja também um potente simulador realístico para tudo que ele faz. Pô, que interessante, né? Pedro, tem uma teoria também que fala que o cérebro, ele, além de simular, ele pode corrigir o erro, né? Pois é. E então, errar é humano? Pois é, eu acho que é totalmente humano errar. Se você erra, você tem que aprender com seus erros, corrigir os seus erros, porque o seu cérebro faz exatamente assim. Quando o seu cérebro faz uma simulação, ele pode errar, por essa teoria de funcionamento do cérebro processamento preditivo. Então, se você comete um erro ali no cérebro, ele já tem um circuito pronto para corrigir totalmente esse erro e calibrar melhor, afinar melhor o cérebro em relação ao mundo lá fora. Então, se seu cérebro sabe exatamente que errar é humano, você também tem que entender isso. Errar é humano e você tem que aprender com seus erros para melhorar cada vez mais. Pô, interessante. Pedrão, então, pelo que eu entendi dessa teoria, a realidade, na verdade, externa, meio que não interessa tanto, né? Interessaria o que o seu cérebro produz, né? Como ele interpreta as experiências e o que chega de fora, mas em última análise é ele que manda, ele que faz ali um filmezão e a realidade, na verdade, existe aqui dentro, mais do que lá fora. É É mais ou menos isso? exatamente isso aí. Tem os estudos da doutora Lisa Feldman Barrett, né? Que é uma neurocientista canadense que tem um laboratório nos Estados Unidos. Até escreveu um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, How Emotions Are Made. E ela fala sobre como as emoções são produzidas no cérebro, mas antes ela fala sobre o funcionamento cerebral, no Uhum. capítulo 4 desse livro. E ela fala exatamente isso. O cérebro funciona por simulações. E essa teoria Uhum. de funcionamento, de processamento preditivo, vem ganhando cada vez mais adeptos na neurociências. É algo, eu diria, revolucionário você achar que o mundo que você vive é aquele mundo dentro do seu cérebro de simulações e não o mundo lá fora. Mas, por exemplo, as cores. Será que as cores existem no mundo físico ou existem só dentro do nosso cérebro? Pois é, uma dúvida que eu sempre tive, né? Será que o vermelho que você enxerga é igual ao vermelho que eu enxergo? Será que se eu conseguisse entrar dentro da sua cabeça, eu iria ver o que o vermelho que você vê é o que eu entendo como amarelo? Pode acontecer, até porque do mundo físico, assim, se você for ver as cores, não tem um atributo que vai dizer que aquela onda luminosa viajando a 600 nanômetros vai ser de cor vermelha, por exemplo. Essa interpretação das cores surge dentro do nosso cérebro. Você tem um estímulo luminoso que chega na sua retina, lá tem a célula chamada cones, que vão interpretar e mandar impulso elétrico para o cérebro. No cérebro que você vai construir a cor vermelha. E, por exemplo, se a pessoa não tivesse esses cones, ela ia enxergar tudo em tons de cinza. Pessoas com daltonismo podem ter uma concepção, uma interpretação visual diferente das cores que nós temos. Então, as cores são criações do nosso cérebro. São interpretações do nosso cérebro de como é o mundo lá fora. E nós vivemos dentro desse mundo do nosso cérebro, que nem você falou. É um mundo incrível e fascinante de cores, emoções, pensamentos, tudo dentro aqui da cachola. É interessante. Pedro, a gente sabe que o funcionamento, pelo menos na teoria que eu estudei lá, né, na faculdade e tal, a gente tem um funcionamento cerebral que ele vai por etapas, né? Você tem o nível mais básico, por exemplo, que vê se está se é claro ou escuro, você vai ter um nível um pouquinho acima que vai ver a cor, você vai ter um nível acima que vai ver a forma, o nível acima que vai ver o objeto, depois você vai tendo a percepção do que é aquele objeto,
Tudo bem, isso é racional, né? A gente vê ali um objeto, a gente simula que é aquilo. Mas e como é que a gente pensa, cara? Como é que a gente raciocina? Eu não vou pegar essa maçã aqui e vou dar para aquela menina que eu quero namorar e ela vai namorar comigo. Como é que a gente chega a ter esse tipo de ideia, assim? Segundo essas novas teorias do processamento preditivo, seu cérebro, nas grandes redes neurais lá dentro, produz simulações com base nas suas experiências passadas. Então, tudo isso é simulado lá dentro do seu cérebro, como se fosse um flight simulator, Aham, e você, a partir disso, faz as suas ações. Então, seu cérebro é um grande simulador realístico, um poderoso simulador realístico, um poderoso arquiteto que produz emoções, produz pensamentos, produz as cores, produz um mundo inteiro. Então, não existe só um eu só dentro do seu cérebro, existe um mundo inteiro dentro do seu cérebro. Seu cérebro cria tudo isso. eu poderia dizer então que a realidade é uma alucinação controlada? Olha, até um autor, né, um pesquisador que falou em relação a essa teoria da simulação realística do nosso cérebro que vem ganhando cada vez mais adeptos, né? Ele acha, ele teve essa visão de que seria uma alucinação controlada. Mas eu vejo a alucinação como algo mais patológico, né? Então eu não diria que seria uma alucinação, mas eu entendo a interpretação dele, tá? A alucinação é algo mais assim, é uma doença psiquiátrica, uma demência que leva à alucinação, e não tanto o nosso dia a dia, o nosso funcionamento cerebral. Entendi. E tem aquela teoria também, né, de que o cérebro tem um funcionamento matemático, né, computacional, que estaria relacionado àquela teoria de Bayes, né, Uhum. onde você tem uma probabilidade do evento acontecer, você tem uma simulação e você vai corrigindo isso de acordo com as evidências que vão vindo, né? É. E como que isso funciona, cara, nesse modelo novo da doutora Lisa Barrett? Esse seria o cérebro bayesiano, né? Então, a teoria de funcionamento por predição e previsões dentro do cérebro entraria dentro do cérebro bayesiano, que é um cérebro de simulações e previsões. Então, essa teoria da doutora Lisa e de outros grandes pesquisadores fala que grandes redes neurais, a rede de modo padrão, a rede saliente, a rede de controle, a rede introceptiva, são grandes highways que conectam todo o seu cérebro, interconectam seu cérebro de frente e trás, em cima e embaixo, fariam essas simulações para tudo na vida, para seus movimentos também, por exemplo. Ela cita o exemplo do jogador de beisebol, né? No livro dela, a doutora Lisa, Uhum. é que o rebatedor, quando tem a bola que vai chegar nele, tem 400 milissegundos para calcular a velocidade e trajetória da bola e, a partir disso, rebater a bola. E do ponto de vista puramente neurofisiológico, para fazer tudo isso, é muito difícil para o nosso cérebro calcular tudo isso tão rapidamente. Seria um Aham. cérebro puramente reativo. Pois Mas a gente é. está vendo que o nosso cérebro não é só reativo, é preditivo também. Então ele tem toda a experiência passada ali do rebatedor, que já rebateu aquela bola milhares de vezes, no cérebro está acumulada aquela informação. E a partir disso ele simula o que vai acontecer com aquela bola que está chegando naquele presente momento, a partir das experiências passadas. Interessante, né? E pelo que eu me lembre das neurociências também na época que a gente estava estudando na faculdade, o cérebro era reativo, né? O cérebro, ele ligava, vamos dizer assim, funcionava, gastava energia, tinha um metabolismo quando provocado, vamos dizer assim. Uhum. Mas viu-se que quando o cérebro está em repouso, ele tem um gasto, assim, de energia grande, né, Pedro? Pois E é. isso levou a essa teoria, levou de alguma forma a essa teoria. Me parece que quando você está com um grande foco ali numa tarefa difícil, Uhum. isso vai mudar o metabolismo cerebral em pouca coisa, né? Os 5% estímulos talvez. externos contam só por uma parte do que o seu cérebro está processando. A maioria do processamento elétrico lá dentro do seu cérebro é interno, não são os estímulos externos. Se o seu cérebro fosse totalmente reativo, só com esses estímulos externos, ele ficaria sobrecarregado e não conseguiria funcionar. Então ele usou esse atalho, né, de predição para conseguir funcionar mais eficazmente, de maneira mais rápida e eficaz. Mas é claro que se ele está todo o tempo prevendo o que vai acontecer no futuro, por exemplo, você vê ali você está na rua,
Você vê uma pessoa ali do outro lado da rua e acha que é um colega seu. Daí você vai até ele, só que ele vira, você vê que não é o seu colega. Então, seu cérebro cometeu um erro ali de predição. Ele fez uma simulação errada. Então, seu cérebro está sujeito a cometer esses erros a todo tempo. Então, que nem você falou, errar é humano. Nosso cérebro está pronto para errar e vai corrigir esses erros. E como é que Interessante. você faz para calibrar esse mundo, esse sistema de previsão, simulação realística do cérebro, né? Eu acho que é repetição, né? Realmente repetição contínua e isso, de certa forma, parece ser aquilo que a gente admira, né? Naqueles nossos ídolos do esporte, naquelas pessoas que têm habilidades assim extraordinárias, né? Do tipo pessoas de circo, né? Malabaristas, equilibristas. Até cantores, algum instrumentista musical, né? Pois é, então parece que o que a gente mais admira é o resultado do nosso sistema de correção de erros, né? Exatamente, a todo tempo nós estamos corrigindo os erros. E para você calibrar cada vez melhor o seu sistema de simulação e de previsão do cérebro, você precisa repetir aquela atividade, precisa se dedicar para chegar à primazia. Então, não é só para os esportes, né? Você precisa fazer aquele movimento de chute do taekwondo várias vezes para chutar bem. Você precisa aprender o movimento de rebater a bola várias vezes para rebater bem. Porque Uhum. você está calibrando o seu sistema de simulação no cérebro. É Inte- isso no fim que está ocorrendo. Então, para atingir a primazia em alguma coisa na sua vida, você precisa se dedicar bastante e repetir bastante, ter o foco naquilo. Não adianta, Aham. você tem que suar, né? Tem Vamos que dizer. soar, né? É interessante isso que você falou, porque a gente tem uma ideia de que quando a gente começa uma atividade, né, que a gente está indo bem. Mas à medida que a gente fica naquela atividade, essa sensação de que a gente está indo bem parece que dá uma diminuída, né? Uhum. E aí eu fico imaginando, pô, será que é porque a gente está adquirindo experiência e está aumentando a nossa a, a- a- o nosso padrão, assim, o nosso alvo, né? Uhum. E isso realmente é bem interessante, né? Porque eu, quando comecei lá no Taekwondo, eu, pô, tô indo bem aqui. Quase faixa preta, quase um grande mestre aí do Taekwondo, Dr. Marcelo. E só que agora o nível de exigência é muito maior, né? Eu não quero chutar na altura do joelho, eu preciso chutar mais alto, né? Eu não Uhum. posso dar um chute rodando e cair no chão, né? Tem que Aham. dar um chute rodando e continuar na luta, né? Pois é, tem que se dedicar cada vez mais, né? É Pois o é. grande segredo aí para tudo na vida. Eu acho que se o modus operandi do nosso cérebro é por essa simulação, segundo a teoria de processamento preditivo, para tudo na vida, você vai Uhum. precisar se dedicar bastante para alcançar a primazia. É. Não tem outra saída. É. E Pedro, a gente falou muito sobre aspectos físicos, né? Então, por exemplo, o equilibrista, o malabarista, o atleta de arte marcial, mas como que você vê esse sistema de previsão, correção em atividades intelectuais superiores, como por exemplo, quando você vai escrever um livro, né? Aham. Então, todo o nosso cérebro funciona assim, então não é só nos movimentos. Ele funciona também nas emoções. As emoções são produzidas a partir de simulações lá dentro do seu sistema, das suas grandes redes neurais. Os pensamentos também são produzidos a partir dessas simulações nas suas redes neurais. As sensações, as cores, os aromas, tudo é produzido a partir dessa simulação. Então, quando você vai escrever um livro, você também está simulando lá no seu cérebro. Nós E- vivemos no The Sims, no Flight Simulator. Que interessante. E eu acho que, de alguma forma, a pessoa que, né, escreve ficção, né, tá num nível assim de entender o sistema de simulação em um grau mais avançado, né? Porque você está simulando uma situação hipotética que não está acontecendo com você, está acontecendo com o seu personagem, né? Você está usando ao extremo e ao máximo aquela sua capacidade de simulação no cérebro, né? Você está no limite ali para conseguir alcançar
um livro, um romance, né? Interessante mesmo essa visão. E Pedro, explica, porque assim, nem sempre a gente consegue executar aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, principalmente na questão dos pensamentos. Estou pensando sobre um problema que nem sempre eu consigo manter esse pensamento durante vários dias a fio, né? Como é Uhum. que funciona isso quando você está escrevendo um livro, né? Como é que você consegue voltar para aquela situação e continuar de onde você parou? Explica aí, velho. Eu acho que é assim, o pessoal até fala assim, uma vez eu acho que eu vi aquele judoca Aurélio Miguel, Aham, sabe? Das sim, sim. antigas, né? Que Das ganhou antigas, medalhista. medalhista ali nas Olimpíadas, e o cara era bom. Ele falou que quando ele treinava judô, assim, ele não treinava só no momento que ele estava treinando. Ele, Aham, por exemplo, ele estava ali no ônibus, ele estava pensando no golpe de judô que ele ia dar para conseguir alcançar determinado ponto. Então ele estava se condicionando em outros momentos da vida dele, em outras situações, não só no tatame. Então, eu acho que para escrever um livro também você tem que ter em mente que você está escrevendo esse livro e não só na hora que você vai escrever. Quando você está vivendo a sua vida, às vezes surge uma ideia assim, por exemplo, já aconteceu de eu estar na academia, correndo na esteira, e surgiu uma ideia para eu escrever o livro. Você tem que deixar o seu cérebro como um receptor para novas ideias a todo momento. Então, aham, tanto no treinamento de judô quanto para escrever livros, você tem que estar com aquela ideia de que você tem aquele objetivo, né? aham, E não só quando você sentar na mesa para escrever. aham. Interessante, Pedro. E, eh, a gente entende um pouco por essa teoria e por outras que o cérebro é um simulador, de que ele corrige ali suas previsões de acordo com as informações novas que chegam dos órgãos dos sentidos, mas eu não entendo muito a motivação. Como você acha que age a motivação? O que que vai fazer? Não, isso aqui é a prioridade nesse momento, né? Uma pergunta interessante, porque o que nos motiva, né? O que nos leva a escolher isso ou aquilo? A gente tem até no nosso cérebro uma rede chamada rede de controle, que liga vários pontos do seu cérebro e que você, às vezes, seleciona algumas atividades quando a sua rede de controle está ativa. Aham, Então, talvez essa rede de controle, que até está envolvido liberação de dopamina, ajude a gente a manter um foco em alguma atividade específica. E não só ficar assim, pensando na vida, em mind wandering, né? Nos aham, leva a ter um foco maior. Essa rede de aham. controle que está toda interconectada no cérebro, né? Ali na região frontal, mas vários pontos cerebrais se conectam a essa rede. Nosso cérebro é um grande circuito interconectado que simula as realidades. Entendi. E talvez algo nesse circuito de controle, se tiver disfuncional, certamente vai levar a algum transtorno, né? Você acha, por exemplo, que o transtorno de déficit de atenção, pode ter mais a ver com o circuito de controle ou mais com o circuito de simulação? Pelo que eu já li sobre o TDAH, o déficit de atenção, a pessoa fica em vários eventos de mind wandering, né? A mente dela fica viajando por vários pensamentos, ela vai ler um livro, ler um capítulo e não consegue focar naquilo porque a mente viaja para outros lugares. E esse mind wandering é típico da rede de modo padrão, que é uma das redes cerebrais que fazem a simulação. Então, eu acredito que existe assim, uma disfunção das redes neurais ali no TDAH. E assim, no nosso mundo moderno, né, que a Aham, gente é um mundo multitasking, multitarefa, isso também aham, favorece um pouco o surgimento do TDAH. Você não aham, tem um foco para manter, você fica ali o celular apitando toda hora, mensagem chegando, Instagram, redes sociais, e você tendo que trabalhar na tela do computador, e a aham, pessoa te liga, o pessoal te chama, é complicado você manter aham. o foco nesse mundo, e eu acho que isso, em parte, favorece até ter mais casos de TDAH, o Entendi. desenvolvimento da criança. Entendi. Na própria escola, né, Pedro, você tem um monte de matéria, cada matéria é dada assim de maneira um pouco rápida, né, um conteúdo grande, então isso eu acho que favorece desde o mais, né, da idade mais jovem, né, você está sempre tendo que lidar com
várias coisas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? né? E Verdade. realmente isso favorece a gente não ter uma questão de foco, né? É, você tem que ter um certo foco na vida, né? Você não pode ficar em tempo todo perdido ali. Exato, Então é importante você cultivar também esse foco, desenvolver o foco no seu cérebro. entendi. Pedrão, e com relação, por exemplo, você falou muito da rede de modo padrão, Uhum, né? E a gente entende que existe uma aplicação, né, clínica da rede de modo padrão, né? Como, por exemplo, nos quadros demenciais, né? uhum. Você meio que compara o funcionamento do cérebro da pessoa com a rede de modo padrão, né? Então, claramente há uma disfunção das redes neuronais aí. É. E como você acha que a gente poderia, baseado nesse conhecimento, como você acha que podem surgir estratégias para minimizar o impacto dessas doenças demenciais, como o Uhum. Alzheimer, né? Eu acho Levi. que sem dúvida, é como essas redes neurais que fazem simulação no cérebro estão espalhadas por todo o cérebro, no Alzheimer, por exemplo, começa a ter uma degeneração e morte neuronal, tem uma desconexão das redes neurais. Então você precisa reforçar essas conexões, estimular o cérebro da pessoa para que se mantenha ativo. Por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes para fazer palavra cruzada, fazer Aham, sudoku, né? São aham, coisas que ajudam o cérebro a se manter ativo e manter o seu circuito de simulação ativos. aham, Mas você falou do ponto interessante, né? Do quanto as redes neurais, como a rede de modo padrão, a rede saliente, rede de controle, rede interoceptiva, podem estar alteradas nas doenças neurológicas e psiquiátricas, né? E na depressão, na ansiedade, a gente não tem um local dentro do cérebro que vai causar depressão. Se você for ver, as redes neurais estão espalhadas por todo o cérebro. E eu, pessoalmente, pelo que eu já li, eu acredito que a depressão, ansiedade e transtornos psiquiátricos são causados por distúrbios e alterações das redes neurais que simulam e corrigem os pensamentos e as emoções. E talvez, né, porque não existe uma lesão clara, né, estrutural, talvez essas doenças estejam mais passíveis, né, de controle, de reversão, do que, por exemplo, num quadro demencial onde já existe, né, Uhum. morte celular e a gente realmente tem uma dificuldade grande em interromper o processo de degeneração, né, e reverter, né, aquela perda nas redes neurais. Sem dúvida, concordo plenamente. O nosso cérebro pode ser moldado, a gente pode. Tudo isso é construído no nosso cérebro, mas você pode tentar reconstruir, desconstruir para reconstruir algo melhor, né? Se tem um erro ali causando um circuito vicioso que está errando o tempo todo, você pode tentar mudar aquilo, mudar o seu mindset, Aham. mudar com psicoterapia, com conversa, desabafando, mudando como você encara a vida, né? Pode ajudar bastante a tratar, mudar o seu estilo de vida, Aham. pode melhorar os sintomas de depressão e ansiedade, ao menos em parte, né. Interessante. E Pedro, eu vi um exemplo muito interessante ah, de um rapaz, né, asmático, que pela experiência prévia, né, de o esforço induzir, né, falta de ar, quando ele via uma escadaria longa, mesmo estando controlado do quadro de asma, quando ele via uma escadaria muito íngreme ou muito longa, ele sentia falta de ar, né? Como você explica isso? Pois é, e eu acredito que nesse caso que você falou, provavelmente ele criou, construiu uma ideia de que ele estava com falta de ar lá dentro nas redes de simulação do cérebro dele, mesmo ele não necessariamente estando com falta de ar, que a gente chama de dispneia, né. Uhum. Então, eh, o nosso cérebro é capaz de construir coisas até erradas, né. Então, às vezes, você precisa dar uma corrigida no cérebro. Como é que ele poderia fazer para corrigir, por exemplo? Eu acho que a gente encontrou um gatilho, né, para que ele sentisse ali essa sensação de falta de ar. A gente vê que a falta de ar, assim, o fenômeno físico, né, da sensação e tal, não necessariamente está relacionado exclusivamente a um feedback do pulmão, né? Uhum. Ele tem algum outro lugar aí nessa rede de simulação que pode gerar
aquela situação mesmo sem que ela exista, né? Então, uma evidência, né, de que a gente realmente pode simular por disfunção ali da nossa rede de simulação, ter uma evidência ali ou ter os sintomas como se estivesse tendo a falta de ar. E eu acho que o treinamento, né, assim, expor essa pessoa em um ambiente controlado, progressivamente a um grau maior, né, de esforço e mostrar que a pessoa está realmente um reforço positivo de que ela não tem falta de ar. Claro que por profissionais da área, né, eu não conseguiria fazer isso sozinho, né, mas reforçar de alguma forma, né, tirar esse gatilho externo, né? Isso talvez seja um caminho, né, para a gente conseguir manejar melhor os transtornos funcionais, né? Pois é, sem dúvida. Por exemplo, os transtornos que a gente chama de funcionais no passado chamava de histeria, né? Transtornos histéricos, depois foi chamado de transtornos psicogênicos, psicológicos, Como é que e chamava atualmente aquela paciente clássica lá do Charcot? Você se assim, do lembra? quadro do Charcot, que é o pai da neurologia, né? Um neurologista lá da França, no século XIX, tem uma pintura dele examinando uma paciente que tinha o que ele chamava de histeria na época. Aham. Mas eu não lembro o nome. Depois escrevam aí, se alguém lembrar o nome nos comentários, por É. favor. Não estou lembrando agora de cabeça, mas é interessante o quanto os transtornos funcionais, né, que em passado chamados de histeria, podem ter relação com essa disrupção nos circuitos das Uhum, grandes redes neurais que levam à simulação cerebral, né? uhum, Alterações na correção do erro, né? Às vezes você não consegue corrigir o erro que você cometeu, então você perpetua uma alteração do movimento. Então, uhum. às vezes, só com mudando seu mindset, suas palavras, você consegue melhorar desses transtornos funcionais. Que interessante. Realmente são situações bastante desafiadoras, né, Pedro, na medicina aí. Eu me lembro de um caso, uma paciente que tinha um transtorno funcional sério, assim, ela tinha uma distonia de um lado todo do corpo. Isso a impedia de trabalhar de maneira adequada, a impedia de ter a sua vida de relação normal, né? Uhum, E a gente fez tratamento com ela com múltiplas medicações, com resultados pobres. A aham, gente fez injeções com toxina botulínica, também resultados insatisfatórios. E outro dia ela foi lá no uhum, ambulatório, lá no base, e falou: doutor, estou curada. Nossa, como assim, né? Ela fez o tratamento de hipnoterapia, né? uhum, Hipnose, né? sim, E provavelmente chegou a alguma disfunção ali, né? E aham. conseguiu corrigir a disfunção nessas redes aí de simulação. A hipnose até tem estudos mostrando que ela consegue mudar ali a hiperativação da rede de modo padrão em alguns pacientes com transtornos funcionais. Então tem um fundo mesmo. E o Charcot, o pai da Aham. neurologia, fazia hipnose, né? Faz hipnose, né? Olha só que interessante. Lá no Interessante. passado ele já sabia das redes neurais. Olha só, que Então, assim, interessante. é uma paciente crônica, né, com vários anos de doença, melhorar com a hipnose. Tem alguns casos que são mistérios aí para a Mistérios, medicina. né? E Incrível. super interessantes, né? Uhum. Então, realmente, eu tenho indicado hipnoterapia para as pessoas com Aham. transtorno funcional. Claro que A tem que ser gente, com um profissional que entenda, gabaritado, né? Existem até sim, neurologistas que são especialistas que fazem hipnoterapia, né? Não é para qualquer isso. um também. Tem que ser uma coisa bem feita também. Não vai tentar fazer Exato, é uma coisa hipnoterapia séria, em né? casa, na garagem lá de casa, escondido, É, não. Tem que ser com um profissional é, que entenda. exato. Pessoal, então esse foi o nosso episódio aí sobre a simulação realística, né? É um episódio bastante interessante. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões de novos temas, né? Mandem aqui pra gente, interajam com a gente, é isso que a gente gosta, interagir com E vocês. aí, nós estamos muito satisfeitos com o feedback que a gente vem recebendo, né, do primeiro episódio aí que a gente já lançou. Tem coisa muito positiva que está dando esse estímulo para a gente continuar, né, e continuar esclarecendo ao pessoal os mistérios do cérebro, né, Pois é, desvendar esse incrível órgão humano. pois é. A gente tem muito mais dúvida do que certeza, né, Pedro? Pois é. Mas aos pouquinhos aí a gente vai desvendando, né? Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, grande abraço.